Em 1998, quando eu terminei, estava terminando a escola, o meu pai, eu me lembro até hoje o pai conversando comigo, perguntando, e aí, filho, tu realmente quer fazer medicina? E eu disse para ele, sim, era um sonho que eu queria, eu queria realmente fazer medicina. E o pai me trouxe esse seguinte aspecto, filho, tudo ok, te dou total apoio, se tu quer, se é o teu sonho, vai em frente, busca ele, só que tem uma condição, tu vai ter que se esforçar sozinho, porque eu não tenho condições financeiras de pagar uma faculdade particular. E, além do mais, não era só a condição de pagar a faculdade particular. O pai não tinha, na época, condições de pagar um cursinho, certo? Na família não tinha esses valores para me pagar um cursinho, que era uma coisa extremamente comum na época, né? Da gente fazer cursinhos para passar em vestibulares. Imagina um vestibular de medicina. Eu me recordo até hoje da marca pessoal de ter escutado isso do pai, foi muito importante essa conversa dele, porque me trouxe muita maturidade. Mas eu me lembro que eu fui fazer o primeiro desafio, né? Que foi pegar a primeira prova de vestibular da minha vida. Eu nunca tinha olhado, queria saber qual é o tamanho desse bicho, né? O tamanho desse problema dessa prova de vestibular. E aí eu peguei a prova de vestibular da URGS, que era a faculdade federal da época que eu ia prestar vestibular. Eu venho contar que eu não a prova era única da URGS e da Fundação, que a Fundação foi a faculdade que eu fiz. Mas eu peguei essa prova, fui olhar a prova e me chamou muita atenção com um assunto que eu adorava na escola, era biologia, né? Eu peguei a prova de biologia. E quando eu fui olhar a prova de biologia, o que me chamou muito a atenção, né? O que me marcou? Quando eu olhei a prova de biologia, era uma questão que mostrava um óvulo, né, que é a célula reprodutora feminina, e um espermatozoide entrando neste óvulo, penetrando neste óvulo, a célula reprodutora masculina. Então, estava essa cena, o óvulo e o espermatozoide apontando. E tinha uma setinha apontando para a ponta da cabeça do espermatozoide. Não era só a cabeça do espermatozoide, era apontando para a ponta da cabeça. E diga o nome da estrutura que apontava. Foi muito marcante para mim que eu lembro até hoje daquele dia. Meu Deus, isso é uma prova de vestibular? Eu não tinha a menor ideia dessa resposta. Eu não tinha a menor ideia da resposta. Eu fui atrás, aprendi, mas naquela época me marcou muito, que eu não tinha, eu descobri que naquele instante eu tinha uma educação, que eu fiz escola pública, certo? Toda a minha vida eu fiz escola pública, nunca fiz escola particular, e naquele dia eu me dei por conta que eu tinha um déficit de conhecimento muito grande para poder fazer a prova do vestibular. Não estava preparado para fazer isso, foi um choque de realidade. E como é que o que eu decidi que eu ia fazer? Então eu tomei a seguinte decisão. Eu estava no colégio ainda, então de manhã eu estava na escola e de tarde eu ia me preparar para o vestibular. De manhã eu ficava focado no colégio e de tarde eu me preparar para o vestibular. Eu sempre fui um bom aluno de boas notas na escola. Só que o problema é que eu descobri que o vestibular era uma régua muitas vezes mais alta, que eu não estava preparado. Então eu comecei a estudar sozinho em casa. E aí eu consegui livros emprestados dos meus primos, que já tinham feito vestibular, eles tinham alguns livros dos cursinhos. Eu ia atrás de livros na biblioteca para conseguir material. Comecei a fazer resumos em casa e estudando tudo. E, pois então, fiz a minha primeira prova do vestibular. Não passei. Se eu não me engano, eu tinha ficado eram 2.000 inscritos, né? Eram 2.000 inscritos na prova para medicina, né? E, se eu não me engano, eu fiquei em 800 e pouco, foi alguma coisa assim. Não tem, faz algum tempinho, eu já não tenho certeza. Isso foi em 1998. Mas, se eu não me engano, eu fiquei em 800, alguma coisa assim. Fiz uma nota boa para a média geral dos vestibulares da URGS, uma nota boa, mas não era suficiente para passar em medicina. Primeiro momento de frustração, né? Porque foi um ano inteiro estudando em casa, tudo. Então nasceu aquele sentimento, assim, destaque para vocês de frustração de não ter conseguido.
Mas lá respira fundo, se concentra e vamos adiante, vamos continuar esse desafio, né? Continuar nesse desafio. Nessa época, também tem um outro aspecto que é muito interessante na minha vida. Comecei meu primeiro namoro. Então, primeiro namoro nessa época, estudando para o vestibular, eu tinha um grupo de amigos muito queridos que eu convivia no final de semana, mas eu optei exatamente por isso. Dia de semana, de segunda a sexta, em casa, eu ajudava minha mãe, as coisas a fazeres de casa, e nos intervalos eu ficava estudando. No final, durante a semana, né, de segunda a sexta-feira, eu ficava focado, eu me focava em estudar. Eu me focava em estudar. Então, eu criei uma organização no dia, de manhã, de tarde, de noite, de segunda a sexta-feira, eu dividia as matérias que eu estudava, sempre dando mais tempo para as matérias que eram mais difíceis. As matérias que eu pontuavam mais no vestibular. Por exemplo, português e biologia pontuavam muito para medicina, então esses eu dedicava mais tempo. Outras eu dedicava menos. E fui me organizando ao longo do dia. Ia nas bibliotecas procurar material, fazia resumo em casa. Nessa época, eu desenvolvi a minha habilidade, eu não era muito bom em termos de organização e planejamento dessa época. Foi essa época que me ensinou. O vestibular me trouxe muita habilidade de me organizar e me disciplinar. Foi bem nessa época que isso aconteceu comigo.